Graça e paz, família. Eu sou o apóstolo Sérgio, canal Minha Contribuição, e hoje nós vamos falar sobre ampliar a capacidade, ou seja, vencer os inimigos da capacidade. Eu quero usar como referência Efésios capítulo 4, o versículo 7 e 8, mas antes, não esqueça de dar o seu joinha, de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar a palavra. A palavra diz assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ou seja, Deus concede dons. Dons, então, são dádivas ou atributos de Deus concedidos aos homens. Ou seja, a Bíblia está dizendo aqui que eles são adquiridos por conta da graça do Senhor, ou seja, o Senhor resolveu entregar a nós esses dons, esses talentos. Então veja bem, quando você recebe um dom de Deus, automaticamente você sai do lugar comum e entra para o extraordinário de Deus. Quando você recebe o dom de Deus, esse dom, ele consegue então lhe jogar em lugares altos, como diz a palavra aqui. Então veja bem, uma coisa importante aqui é que esses dons, eles são viabilizados justamente pela busca. Então, uma necessidade de nós buscarmos os dons com zelos. Mas veja bem, tem uma palavra muito forte aqui em 1 Crônicas, no capítulo 12, que fala sobre a tribo de Benjamim e a tribo de Gade. O que acontecia com essas tribos? Elas eram diferenciadas por conta da capacidade que elas tinham. A Bíblia diz assim, 1 Crônicas, capítulo 12, no versículo 2. Tinha por arma o arco e usava tanto da mão direita como da esquerda em arremessar pedras com fundas e em atirar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. E o versículo 8 diz assim: dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza do deserto, homens valentes, homens de guerra para peleja, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leão, e eram eles ligeiros como a gazela sobre os montes. Ou seja, eram homens que tinham um potencial muito grande. Então, para potencializar a nossa capacidade, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que eu não posso deixar com que as forças externas me levem a subestimar o meu valor. 1 Crônicas, no capítulo 12, no versículo 14, diz assim: estes, dos filhos de Gade, foram capitães de exército. O menor valia por 100 homens, e o maior por 1000. Ou seja, Segadita, primeiro, era uma pessoa polivalente. Ele era bom com as armas, com a destra, com a esquerda, ele era bom de todas as maneiras. Mas tinha uma coisa que o diferenciava, era justamente o parâmetro da autoavaliação. Ou seja, eles olhavam para os outros soldados e diziam: o meu gadita vale por 100. E 100 gadita valem por 1000. Nós precisamos hoje começar a criar parâmetros. Faça a comparação com os melhores, porque você foi chamado para estar entre os melhores. Eu lembro que quando eu ainda fazia o segundo grau na época, o famoso científico, havia vários alunos muito inteligentes. E o resultado era, quando saíam as nossas notas, sempre 2 ou 3 deles chegavam na minha prova para dizer: Sérgio, quanto foi que tu tiraste? E eles começavam a fazer comparação de nota. Depois eu comecei também a comparar com a deles. E sempre nós tirávamos as melhores notas da turma. Por quê? Porque nós tínhamos o parâmetro de excelência do melhor e nós queríamos ser os melhores da turma. Então não faça a sua medida com aquele que é medíocre, com aquele que tem inferioridade. Faça uma medida com os grandes e seja maior do que eles. A primeira coisa que eu aprendo é que Deus quer te capacitar. Então faça a medida com quem é grande, mas também é preciso organizar a vida, começar a estabelecer as prioridades, porque se você faz isso, você sai de tudo que é nível de caos. A Bíblia já dizia, ou já diz em Gênesis, que quando Deus cria a terra era sem forma e vazia, havia um caos.
mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e o Senhor disse: haja luz. Então, foi uma organização. Se organize pessoalmente, mentalmente, coletivamente, cronologicamente e espiritualmente, mas se organize. Quando você é desorganizado, seja de forma pessoal, seja de forma mental, você começa a criar um ambiente de caos que traz destruição de capacidade para realizar. E Deus não vai permitir que você seja destruído ou que a sua vida seja um caos. Então, se organize, porque tem pessoas que têm talentos maravilhosos, mas em determinado momento são um fracasso. Por quê? Porque elas não sabem sair do caos. Então se organize e em nome de Jesus comece a gerar prioridade na sua vida. E por último, eu quero te dar uma dica muito forte aqui, para que você tenha a sua capacidade ampliada. O que você precisa fazer? Peça intervenção do próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. A Bíblia diz em Êxodo 35, que o Senhor encheu de habilidade os homens e eles começaram então a construir coisas maravilhosas. Por exemplo, quem é que você acha que capacitou Davi para ser rei de Israel? Foi o Espírito Santo de Deus. Então, como é que eu posso, de forma prática, trazer isso para a minha vida? Comece a pegar informação, não somente da sua área, mas de outras áreas também. Comece a se relacionar com ambientes onde as pessoas sejam pessoas tanto profissionais como não profissionais. Comece a criar ambientes que lhe favoreçam. Outra coisa, esteja, por exemplo, em várias reuniões da própria igreja. Eu vou lhe dizer por quê. Se você não tem o hábito de ir à igreja, comece a ter. Porque cada vez que você vai à igreja, tem uma palavra que pode ser transformadora para a sua vida. Então, crie o hábito de estar na casa do Senhor, porque é lá que Ele libera os dons para nós. Outra coisa, ande com pessoas que têm capacidade que você sabe que você precisa. Olha, fulano sabe fazer tal coisa, é com ele que eu vou caminhar, é com ele que eu vou andar. Então procure pessoas capacitadas e se capacite. Uma coisa que você precisa fazer, se Deus é aquele que dá os dons, seja liberal também. E em nome de Jesus, comece a criar o hábito de dízimo, de oferta, de primícia. Por quê? Porque isso é importante. O Senhor não fica devendo nada a ninguém. Sempre Ele nos abençoa. Quem foi que capacitou Daniel para ser primeiro-ministro na Babilônia? Quem foi que capacitou José para administrar o Egito? Foi o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Eu quero encerrar a palavra dizendo, Tiago capítulo 1, versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. A Bíblia diz assim, que a todos dá liberalmente e a nada lhe impropera, ou seja, ele não faz julgamento. A Bíblia diz assim, ele lhe concederá. Se você pedir para Deus, Ele vai lhe dar sabedoria. Então, que em nome de Jesus, esse dia seja um dia de busca de dons e a sabedoria que vem do alto. Um beijo no coração. Que Deus lhe abençoe.